É possível que a CEMIG pague mais dividendos extraordinários ainda com relação ao exercício de 2024. Vamos também passar pelo nosso novo preço-teto da planilha do canal Dividendo Complementar. E também vou mostrar esse estudo aqui que eu fiz com relação aos dividendos da CEMIG 4, o que ela falta pagar no ano, o dividendo total regular e o dividendo total, incluindo aí o dividendo extraordinário que ela já pagou. Aqui eu não estou colocando novos dividendos extraordinários que ainda podem acontecer. E vindo aqui para a nossa planilha de preço-teto gratuita do canal Dividendo Complementar, ticker CEMIG4, cotação atual de R$ 11,91, lucro projetado de 5,2, quase 5,3 bilhões de reais. Isso aqui a gente não modificou e eu vou mostrar que é bem possível que a empresa consiga atingir esse lucro. E por sinal tem casas esperando que ela supere este valor, que dividindo pelo número de papéis vai dar um lucro por ação de R$ 1,85. O payout é 50% já divulgado pela própria empresa, que vai dar um dividendo por ação de 82 centavos. Veja que eu multipliquei aqui na célula por 0,89, porque a CEMIG 4 paga bastante JCP, então eu estou tentando aqui colocar um valor líquido. É claro que no ano seguinte ela paga ali um resto de dividendo, que é dividendo mesmo, e aí não é JCP, não tem desconto de 15%. Então a gente, ao invés de colocar 0,85, colocou aqui 0,89, tirando ali 11% de imposto de renda. Então o valor líquido ficaria nessa faixa de 82 centavos. Isso aqui são dividendos ordinários, dividendos regulares, o que está dando um dividend yield de 6,89% nessas cotações de quase R$12. Se a gente exigir 8%, então modifiquei essa exigência aqui, estava na faixa dos 11%. Como eu coloquei um dividendo já próximo do valor líquido, eu diminuí esse dividend yield exigido por 3 motivos. Primeiro, que eu alterei aqui o dividendo por ação colocando valor líquido. Segundo, que a gente vai ver que a questão da federalização não está tão forte assim. E terceiro, porque todos os ativos bons da bolsa estão muito caros, então se a gente ficar exigindo um yield muito alto, a gente acaba não comprando nada. Mesmo assim, o preço-teto fica ali em R$ 10,26 e a margem de segurança continua negativa por 13,83%. Agora, vindo aqui para o nosso estudo, pessoal, veja que no primeiro semestre o lucro da CEMIG ficou nessa faixa de 2,8 bilhões de reais. Para ela atingir esse lucro que a gente está projetando de 5,2, quase 5,3, precisaria ela lucrar ainda no segundo semestre nessa faixa de 2,4 bilhões de reais, o que é muito factível. Sobre os dividendos, ela já pagou aqui, já distribuiu um montante de 816 milhões de reais de dividendos ordinários, regulares. Faltaria ela distribuir um montante na faixa de 1,5 bilhão de reais para atingir esse dividendo estimado de 2,3 bilhões de reais. Observe que eu estou trabalhando aqui com montante ao invés de trabalhar com dividendo por ação, porque teve aquela questão da bonificação no meio do caminho, né, que acabou ali distorcendo um pouco o dividendo por ação. Mas aqui do lado eu fiz um resumo da ópera de como ficaria o dividendo restante, o dividendo por ação total regular e o dividendo por ação total, incluindo os dividendos extraordinários. Na verdade, incluindo o dividendo extraordinário de 49 centavos que já foi pago pela empresa. Então, só para a gente ter uma noção, o dividendo por ação restante da companhia para o segundo semestre de 2024 ficaria nessa faixa de 54 centavos, o que seria um dividend yield de 4,5%. E quando que ela pagaria esse dividendo aqui? Vamos para o cronograma de dividendos de 2023 e observe que ela teve mais duas datacom aqui em setembro e em dezembro, então pode ser que nesse ano se repita essas duas novas datacom. E para finalizar o ano, tem um novo dividendo no começo do ano seguinte, nesse caso aqui foi em abril de 2024, mas ainda referente a 2023. A gente espera que em abril de 2025 venha ali um dividendo para encerrar o ciclo de dividendos com relação ao exercício de 2024. E já que estamos falando dele, teve já duas datacom com relação ao primeiro trimestre e com relação ao segundo trimestre, já foram pagos, e esse dividendo adicional, que a gente está chamando aqui de dividendo extraordinário, que foi pago bem rapidamente, diferente dos outros. Observe que a datacom foi no dia 23 de agosto e a data de pagamento já no dia 30 de agosto. Nunca vi a CEMIG pagar tão rápido. Já para os dividendos regulares, veja que a datacom aqui foi uma em março de 2024, a outra em junho de 2024 e a data de pagamento, pessoal, é bem distante. Só vai acontecer em 2025, no mês 6 e no mês 12. E se a gente analisar o caso mais extremo, seria esse provento que teve datacom em março, que um dos pagamentos só vai acontecer ali no dia 30 de dezembro de 2025, quase 2 anos depois. Então, quem tem as ações da CEMIG 4 precisa ter paciência e precisa ter ciência que as datas de pagamento muitas vezes são bem distantes
das datas com. Mas veja bem, voltando aqui para 2023, observe que todas as datas de pagamento acontecem ali em junho e dezembro. Isso é uma praxe da empresa. E quanto mais próximo do final do ano e começo do ano seguinte, as datas com, elas se aproximam da data de pagamento. Olha aqui, no mês 9, data com de 2023, a data de pagamento continua a mesma. No mês 6, no mês 12 de 2024. Aí tem outra data com no mês 12, já se aproximando mais ainda, inclusive um dos dividendos aqui vai demorar cerca de 6 meses para ser pago, apenas 6 meses considerando o cronograma da CEMIG, e esse dividendo do começo do ano é o que mais se aproxima a data com da data de pagamento, pelo menos uma das parcelas. Perceba que mês 4 é data com e a data de pagamento tem uma que é no mês 6, apenas 2 meses depois. Então tem essas nuances também com relação aí ao cronograma de pagamentos da CEMIG. Quanto mais próximo do final do ano, mais próximas ficam as datas com das datas de pagamento. Voltando aqui para o nosso estudo, o dividendo por ação total regular ficaria nessa faixa de 80 centavos, o que daria ali 6,8% de dividend yield no ano, só de dividendos regulares. E se a gente considerar os 49 centavos de dividendos adicionais, né, que a gente está chamando de dividendos extraordinários, o total dividendo por ação ficaria no ano de R$ 1,30, o que daria ali quase 11% de dividend yield nessas cotações de R$ 11,90. Agora falando sobre dividendos extraordinários, eu vou destacar aqui 3 situações. 2 delas estão nessa reportagem, que eu vou deixar todas essas matérias aqui na descrição do vídeo. Mas veja bem que os analistas da Ágora Investimentos lembram que recentemente a CEMIG vendeu sua participação de 45% na Aliança Energia por 2,7 bilhões de reais para a Vale, o que por si só gerará um rendimento adicional de dividendos de 3%, elevando o rendimento total de dividendos no ano para pelo menos 10,5%. Aqui é o seguinte, pessoal, essa situação já aconteceu e a CEMIG já pagou um dividendo ali de um montante de cerca de 1,4 bilhão de reais. Apesar de, no aviso aos acionistas, não fala nada sobre essa venda e diz que vai usar o saldo integral da reserva de dividendos obrigatórios não distribuídos para pagar esse dividendo de cerca de 1,4 bilhão de reais. Outra situação é a destacada aqui embaixo pela mesma Ágora Investimentos. Lembramos, abre aspas, lembramos que pode haver uma segunda etapa de aumento de dividendos se a CEMIG negociar com sucesso uma redução de sua provisão de plano de saúde no segundo semestre de 2024, o que implicaria um rendimento adicional de quase 2%, levando o total de 2024 para quase 13%. Isso tornaria o rendimento de dividendos de 2024 da CEMIG o mais alto em nossa cobertura, no caso na cobertura da Ágora, ao mesmo tempo que manteria a alavancagem contida. Essa alavancagem aqui seria a relação dívida líquida sobre EBITDA, que está bem baixa, se não me engano, está em 1 vez. A terceira situação que pode gerar dividendos extraordinários por parte da CEMIG é a questão da venda das ações da Taesa que a CEMIG tem. A venda da participação da CEMIG na Taesa segue no plano estratégico da companhia mineira neste ano de 2024. Disse nessa terça-feira, dia 20, o executivo da estatal mineira, Marco Soligo, que está acumulando as vice-presidências de participações e geração e transmissão. Então, nesse evento aqui, CEMIG Day, o executivo comentou que este planejamento é revisto anualmente, mas dado que a iniciativa está prevista no plano vigente, a empresa segue trabalhando para cumprir o que está nele determinado. Só para a gente ter uma ideia aqui, a CEMIG é dona de 218 milhões de ações ordinárias da Taesa, que daria quase 37% das ações ON, e também é dona de 5,6 milhões de ações preferenciais, o que dá 1,28%. Se a gente for ver o valor de mercado de TAE 3, R$ 11,90, TAE 4, R$ 12. Se a gente multiplicar 11,90 pelas ações ordinárias, vai dar cerca de 2,6 bilhões de reais. Se a gente somar mais com um cacarecozinho que tem ali nas ações preferenciais, vai dar quase 2,7 bilhões de reais, que entraria no caixa da CEMIG caso ela vendesse toda a sua posição na Taesa. E observe que a CEMIG comprou ações da Taesa em 4 de novembro de 2009. Imagina quanto estava a cotação de TAE 3 nessa época, se é que ela estava na bolsa, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que desses 2,7 bilhões de reais, muita coisa é ganho de capital, lucro, o que poderia deixar a empresa mais confortável para distribuir aí esse lucro na forma de dividendos para os seus acionistas. Agora, para finalizar o vídeo, observe que o BTG Pactual está esperando um lucro líquido para o ano de 2024 para a CEMIG de cerca de 6,1 bilhões de reais.
se a gente atualizar esse valor em nosso estudo, os dividendos mudam bastante. Ao invés de 5,2, vamos colocar 6,1 e o dividendo por ação restante pula de 54 centavos para 66 centavos. O dividend yield ficaria nessa faixa restante de 5,5%. O dividendo total regular ficaria em quase 8% e o dividendo por ação total ficaria na faixa dos 12%. Isso que eu estou considerando apenas um dividendo extraordinário que já foi pago no valor de 49 centavos. Se entrar mais dividendos extraordinários aqui, da venda da Taesa, daquela outra questão que eu mostrei para vocês, pode ser que esse DPA suba acima de R$ 1,40 e esse dividend yield fique acima dos 12%. Na visão do BTG Pactual, esse dividendo por ação ficaria na faixa de R$ 1,56, mas isso aqui, pessoal, é bruto, porque ele pegou simplesmente 50% do lucro líquido, somou ali com os dividendos extraordinários que já foram pagos na faixa de 1,4 bilhão de reais, o que daria 4,4, quase 4,5 bilhões de reais, dividindo pelo número de ações, vai dar exatamente R$ 1,56. Então ele não retirou nada dos 15% de vários JCP que a CEMIG paga. E eu quero agradecer a Rússia Viola, membro desse canal Dividendo Complementar, que pediu esse vídeo especial com esse tema da CEMIG e foi um prazer produzi-lo. Se você também quer um vídeo especial com o tema que você quiser, lembrando que o foco aqui são ações pagadoras de dividendos, né? Já se torne membro do canal por apenas R$ 4,99. Você vai entrar em nosso grupo do Telegram, interagir com a gente, interagir diretamente comigo e ter muito mais benefícios. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo.